Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais uma análise personalizada. Eu sou o Dudu Monteiro e por aqui eu faço um diagnóstico completo de anúncios de Airbnb, do Airbnb, onde anfitriões me encomendam. E hoje vamos analisar esse anúncio que é incrível em Guaratuba, Paraná, da anfitriã Dulce. Então vamos começar sem delongas. Já analisei previamente esse anúncio e vi vários pontos de melhoria para realmente tornar ali o anúncio campeão, deixar ranqueado pelo menos entre os 5 da região. Então, começando aqui pelo título, local de descanso A10 MNT de Carmo da Praia. Olha, local de descanso qualquer um pode ser. Então, aqui a gente não pode ser genérico, tá, Dulce? Então, vamos lá. Já como sugestão, eu já vou colocar aqui. Pode ser, como é um apartamento completinho, né? Com uma localização próxima à praia, mesmo apesar de ser de carro, mas é próximo. Eu sugiro que seja como apartamento com suíte, ar e vaga, que isso chama atenção, a 10 minutos da praia. Você já traz muito mais vantagens do seu imóvel para o seu anúncio, tá bom? Então vamos lá para as imagens. Está segmentado com as comodidades, né? Faltando aqui na área de jantar, itens de comodidades. No quarto, mesma coisa, se tiver ar-condicionado, tem que revisitar para deixar o mais completo possível. Banheiro completo, já vi que você colocou, né, a maioria das comodidades necessárias, imagem do secador bacana, parte externa, beleza, e a parte, né, da garagem exterior do prédio, do empreendimento. Tem um arzinho aqui em cima da porta, beleza, os itens da cozinha. Vale a pena ter fotos aqui das gavetinhas com os utensílios, se tiver, tá bom? Aqui eu vejo que tem cafeteira, tem uma série de itens para comodidade, geladeira para comodidade dos hóspedes, né? Beleza, então eu reorganizaria também essas imagens para deixar mais atraente, tá legal? Então, como primeira imagem, pode ser a imagem do quarto, eu gosto de ter essa imagem do quarto, a sala, a cozinha, de repente a do banheiro aqui e uma da área externa, porque essa quinta imagem está se repetindo aqui do quarto, tá bom? E sempre com a claridade, mantendo essa claridade natural, que fica ainda melhor, tá certo? Deixa eu ver aqui agora, vamos para essa parte, ó, 3 hóspedes, né, que comporta o imóvel, sendo um quarto, uma cama e um banheiro. Só que para 3 hóspedes, eu sei que você comentou ali na descrição, traga seu filhinho. Até uma sugestão que eu vou, depois dessa análise em vídeo, eu vou passar recomendações para você melhorar a descrição, deixar mais completa, tá bom? Mas como são 3 hóspedes, o hóspede ele vai supor que tenha, de repente, mais uma cama, que só está uma cama, né? Ou então algum colchão extra que vai ser mencionado na descrição. Como você não mencionou colchão extra na descrição, o hóspede vai supor, né, vai achar que tem um sofá-cama, né? Então, se for o caso de ser um sofá-cama, você tem que habilitar, tá, nessa parte de organização, na área de jantar, tá, o sofá-cama, você tem que colocar sofá-cama, porque aí vão aparecer aqui 2 camas, tá bom? Não só uma, porque 3 hóspedes na mesma cama só se for uma criança muito pequena mesmo, tá bom? Então a descrição está bem enxuta, então eu vou trazer bastante melhorias aqui para essa descrição ficar bem completa e o hóspede realmente não ter dúvidas, tá legal? Vamos lá, vai aparecer aqui também, ó, se for um sofá-cama vão aparecer o outro cômodo, né? O outro local de dormitório. Na parte de comodidades, vejo que você tem 29 comodidades. Isso aqui pode crescer bastante, tá? Com pequenos investimentos. Então, eu sempre sugiro aos anfitriões que acessem essa parte de comodidade dentro do anúncio para poder verificar se não tem algum item que você possa ou investir ou que realmente o imóvel já possua para
adicionar aqui nessa lista de comodidades, tá bom? Esses dois itens finais aqui, detector de fumaça e alarme de monóxido de carbono, nós, como anfitriões, podemos solicitar ao Airbnb de forma gratuita, tá bom? Através de um link que eu vou encaminhar no seu e-mail depois dessa análise, e aí você vai ter ali a possibilidade de adicionar mais 2 itens de segurança para o seu imóvel, tá bom? Não só para o seu imóvel, mas para os hóspedes, claro, né, que ficaram ainda mais seguros. Tem 3 avaliações, então esse apartamento especificamente é um apartamento, um anúncio novo, já está legitimado com 3 avaliações 5 estrelas. Nessa parte de localização você encontra dentro do anúncio, clica no seu anúncio, vai lá na parte de localização e aqui eu sugiro que adicione informações da localidade. Então você vai colocar o que tem nas proximidades, se tem supermercado, se tem farmácia, enfim, tudo para o hóspede realmente ficar ali bem, saber, né, do que tem ali na região. Ó, a taxa de resposta está 90%, não deixa cair, não demore um dia para responder, ou horas para responder, tenta responder no mesmo momento ali que surgem as mensagens, tá bom? A Dulce já tem 96 avaliações, é uma anfitriã experiente. Aqui, ó, política de cancelamento. Na política de cancelamento, eu gosto de deixar a política flexível ao longo do calendário inteiro, mas em épocas como Ano Novo, Carnaval, feriados, festas da cidade, eu considero ali, eu entro no calendário e coloco exatamente aquele período e atribuo ali uma política restrita, tá? Para evitar que o hóspede consiga fazer ali uma alteração ou, enfim, um cancelamento da reserva em cima da hora e que venha prejudicar nós anfitriões, tá bom? Então, política restrita nessas épocas de grande fluxo, tá? Regras da casa, check-in a partir das 3 e até as 9 da noite, check-out antes das 11, perfeito. Aqui vai aparecer na parte de segurança e propriedade aquele alarme de monóxido, de fumaça, tá bom? Agora indo aqui para um ponto mais crítico, tá, que eu verifiquei aqui do anúncio, que é o calendário. Então, o calendário, já vi que você deixou aberto por 24 meses, isso é ótimo, tá? O algoritmo adora isso, que deixe realmente com um espaçamento bem grande, isso é importante, tá legal? Só que aqui você tem que tomar muito cuidado quando a gente deixa o calendário aberto, a gente tem que ter muito cuidado com 3 pontos. Primeiro, a política de cancelamento que a gente acabou de falar. Segundo, mínimo de noites. No ano novo, você não pode deixar o mínimo de noites de uma noite, senão você vai perder toda uma possibilidade de ganho. Então, geralmente, nós anfitriões colocamos 4 noites, entendeu? Então, ali do dia 27 de dezembro a 1 ou 2 de janeiro, vai deixar ali um período marcado para que o hóspede consiga fazer somente um mínimo de 4 noites ou 5 noites. Assim como no carnaval ou feriados, que você precisa ter muita atenção, principalmente abrindo o calendário por um longo período, tá legal? E o terceiro é a precificação. A precificação, a gente precisa ter total domínio, né? Eu verifico de 2 a 3 vezes por semana a minha precificação, o meu calendário. Então é quase que diariamente eu acesso e verifico se teve alguma alteração, se tem algum evento por vir ali naquela semana, naquele mês, para então poder ajustar a precificação, tanto para baixo quanto para cima, tá? De repente, sua taxa de vacância, né, está desocupado o seu imóvel, então você precisa diminuir um pouco o valor. E aí eu entro, né, depois desses 3 pontos observados, eu entro nas promoções que eu julgo ser, assim, o ponto-chave, tá? Promoção semanal, mensal, de última hora e personalizada, tá bom? Essas promoções vão trazer mais visibilidade para o seu anúncio, o algoritmo vai entregar muito mais para possíveis hóspedes e sua taxa aí de reserva vai aumentar consideravelmente, tá certo? Deixa eu tentar acessar aqui o meu para você ter ideia das promoções. Mas antes, vamos ver aqui como está o seu calendário, né? Seu calendário, ó, eu marquei em julho, olha aí, 4 a 5 de julho, tem um valor de R$ 425,
tá? Então a gente já vai para o mapa para ver, entender se teu preço está bom. Lembrando, cada anfitrião tem um custo fixo, tem uma maneira de gerenciar o imóvel, nem todo anfitrião quer ficar com o calendário lotado, então ele aumenta ou diminui o valor de acordo com as suas preferências. Mas para gente que quer ficar com o calendário acima de 80%, de 70%, a gente precisa estar dentro do mercado. Não adianta, por exemplo, o seu anúncio aqui está por 425 no final de semana, de 4 a 5 de julho. Né? 425. E olha só o termômetro, que eu chamo termômetro, que é o mercado. Olha o valor, 174 no mesmo período. Esse aqui, 319 no mesmo período. 384. Olha esse, 198. 275. 207. Claro, a gente tem que estar sempre comparando imóveis parecidos, com estruturas parecidas, tá? Mas veja, o seu imóvel, ele está como o maior preço, né? Na média de mercado, como o maior preço, né? Então é interessante ficar dentro desse range de 174 até 425, beleza? Qual é a média disso aí? 300 e pouquinho? Beleza, esse seria o valor mais ou menos ideal, mas para brigar mesmo vai ter que ficar entre 200 e pouco, tá? Eu gosto não só de mexer na precificação, né, manualmente, mas como eu estava iniciando, eu gosto de realizar a promoção personalizada, tá? Personalizada e as demais promoções que vão fazer justamente com que a visibilidade do nosso anúncio aumente muito. Eu estou entrando aqui no meu para você entender como eu trabalho, tá legal? Então, note, aqui eu falo com propriedade. Mês de junho acabando, quase 90% de taxa de ocupação. Julho começando, o primeiro terço de julho já está garantido, né, com boas reservas. Maio, abril, março, fevereiro, janeiro, tudo com taxa de ocupação acima de 85%, tá bom? Então, o que eu falo aqui é com propriedade. Então, vamos para o desconto. Desconto, eu costumo deixar ali o desconto semanal de 15% a 25%, atualmente estou com 18%. No mensal, de 20% a 40%, dependendo da sua taxa de vacância. Reservas de última hora, então aqueles hóspedes que vão realizar a reserva dentro de 2 semanas, eles recebem ali um descontinho de 20%. Aqueles que ficarem com reservas, fizerem reservas antecipadas, ganham 10% com um mês de antecedência. E aqueles que ficarem 3 semanas no meu imóvel vão ganhar 25%, tá? Lembrando, essa estratégia de acordo com cada anfitrião, cada perfil. Então, você vai adequando. Isso é um aprendizado, tá? A médio e longo prazo. Então, eu já vi que isso aqui dá muito certo na minha configuração, no meu contexto, tá legal? E aí, por fim, as promoções personalizadas, que hoje eu estou com 8 promoções personalizadas de forma simultânea. O que quer dizer isso? Primeira semana, segunda semana, na verdade, 13 a 17 de julho, 35% já está tendo 78 visualizações. Então, a possibilidade de conversão está muito grande nessa semana. Né? Então, marcando aqui, de 13, cadê? Marquei errado. Aqui, de 13 a 17, de segunda a sexta-feira. Tá? Eu nunca faço finais de semana, sempre de segunda a sexta, sempre no meio da semana, que é onde tem menor demanda. Então, eu busco ali onde tem menor demanda. 20 a 24, 17 a 31 de julho. Então, eu estou estendendo até setembro, até antes do feriado. Tá? Até antes um pouquinho do feriado, que é dia 7. Tá? Então, aqui, do dia 31 de agosto ao dia 7, eu tenho esse período aqui, 31 a 4, aliás,
eu tenho esse rangezinho aqui fazendo a promoção personalizada. Outro detalhe importante aqui no calendário, né, na disponibilidade. Para o meu operacional ficar mais tranquilo, eu deixo o mínimo de 2 noites. Mas, se você ainda não tem uma taxa de reserva elevada, mantenha uma noite tranquilo, para você ter ali um fluxo bacana, interessante do seu imóvel, tá certo? Número máximo de noites, 89 noites, para não entrar na lei do inquilinato, não correr o risco, tá legal? Tempo de antecedência para a reserva, eu deixo um dia, isso me traz segurança e tranquilidade também no operacional. E eu sempre, para o tempo de preparo, eu travo uma noite antes e depois, para ter também ali um tempo hábil para poder fazer manutenção, que eu precise no imóvel, entendeu? Então, para não correr o risco de acontecer alguma coisa mais séria e eu não ter tempo ali de consertar. E o período de disponibilidade que eu deixo é de 12 meses. Você está com 24 meses, então redobre a atenção naqueles 3 pontos que, novamente, eu vou falar: política de cancelamento, mínimo de noite e precificação. Legal? Então, é basicamente isso. Reforço o pedido de atenção, principalmente nos feriados. Por exemplo, setembro. Na sexta-feira, você vai posicionar com um mínimo de 3 noites. Vai considerar de 4 a 7 de setembro uma política de cancelamento restrita e vai também alterar a precificação desse período. E aí você vai fazer isso em outubro, que tem feriado no dia 12, em novembro, que temos no dia 2, 15 de novembro também tem, em dezembro, a partir do dia 24, na época de Natal e depois Ano Novo você já fechou, então tá tranquilo. Mas ficar muito atenta a todos os períodos até 2028, que é quando está aberto ali o seu calendário, até maio de 2028, tá legal? Fazendo isso, você, além de ter mais visibilidade, né, adequando tudo isso que a gente falou aqui, você vai ter uma segurança no operacional, você não vai deixar dinheiro na mesa, e isso vai mudar um pouco a sua forma de observar o Airbnb, o seu anúncio, tá certo? E aí eu nem considero falar aqui comunicação com hóspedes, porque você já tem bastante experiência, né? Quase 100 avaliações aí nesse mundo de anfitriã, e só posso desejar muita sorte, muito sucesso e que continue fazendo esse trabalho incrível que uma anfitriã de verdade como você faz, tá bom? Então, um grande abraço, fica com Deus, conte comigo, tá bom? Valeu!